no próximo jogo, que é o Fla-Flu, no jogo das 4h, domingo. Flamengo e Fluminense, 2 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. Um jogo muito bom e que o Klaus decidiu estragar. Então, é um jogo que estava muito bom, clima de clássico, os dois times jogando, o Fluminense do Diniz jogando melhor do que ele jogou contra o Corinthians, lá na arena. O Flamengo pecou no começo, porque ele teve aquelas chances que o Fluminense sempre dá, né, que de entregar uma bola lá pela zaga e não fez o gol. Aquele toque de bola errado do Fluminense. E aí né, o João Gomes perdeu um gol. E o outro, não lembro, vou lembrar quem foi que perdeu o gol, se não me engano foi o Arrascaeta. Então... O Arrascaeta perdeu bastante gol, mas muito de cabeçada errada, né? Que não é tão assim, tipo, era na cara pra ele acertar. E aí, sabe? Tipo... Que deu uma dinâmica muito boa pro jogo, acho que o início do jogo foi muito bom. Aí só que o Klaus inventou no final do primeiro tempo uma situação... Então, eu não marcaria pênalti naquele lance. Do Santos. Acho que foi até mais falta do jogador do Fluminense que dá ali com o joelho na cabeça do Santos do que falta do Santos. O Santos não pode fazer... Primeiro que o jogador, a bola, ele bateu na bola e a bola foi pra trás. O próprio jogador do Fluminense, que é o Cano. E depois ele colide com o Santos. Assim, se ele tivesse que marcar a pênalti, ele tinha que marcar do Léo Duarte também, que eu não vi nada, que ele tentou só proteger o goleiro dele de segurar a bola. Sim. Enfim, aquele lance foi inventado, porque se aquilo foi pênalti no Gabigol antes desse lance, que foi uma chegada do Manuel, também era pra ter sido. Sim. Porque a intensidade do Cano no Santos foi gigantesca. E aí não podia reclamar de intensidade se no Manuel no Gabigol ele não marcou. E aí desse pênalti saiu o primeiro gol do Fluminense, que desequilibra a partida em favor do Fluminense, mas o segundo tempo volta também com a intensidade. O Flamengo. Aí o Fluminense cai naquilo que a gente fala dos times do Diniz, que é ele cansa. Essa intensidade cobra um preço que o elenco do Fluminense não tem pique por idade e por inexperiência, que ele é um time bem misturado de novatos com jogadores mais experientes. E o Flamengo cresce na partida. Né? E aí depois, numa sobra de bola, o Fluminense abre 2-0, o Flamengo segue perseguindo, faz 2-1, e a gente começa um clima que fica assim... Depois que o Fluminense faz o segundo gol, você não escuta a torcida do Flamengo. Não escuta, você só escuta a torcida do Fluminense, cara, e cantando e torcendo. E quando rola o gol, que eu não entendi que teve, o Bandeirinha não correu pro meio de campo, eu olhei... Ele achou que a bola poderia ter saído do Cebolinha, né? Cebolinha. Aí eu fiquei olhando, cara, não passa nem perto de sair. Aí a outra possibilidade, ele achou que poderia, o Everton Cebolinha tinha levantado o braço e ter batido no braço daí também. Só que eu não consegui... Tanto que o Klaus nem vai pro VAR, isso é avisar, não, gol regular e tal. E aí ele marca. E aí o que acontece? Óbvio que quando você tá ganhando 2-0 e a sua torcida tá incentivando, vem esse 2-1 e ainda tinha muito jogo, cria-se um clima ali do tipo de nervosismo. Do Fluminense fica nervoso, a torcida do Flamengo cresce, o time do Flamengo cresce. E aí o Klaus quis ser o protagonista da partida, que a gente tem uma jogada ali que o Marinho... E eu vou falar a minha visão, que o Marinho é empurrado inicialmente, ele toma uma trombada, ele empurra de volta o Felipe Melo, e aí vem 3 do Fluminense, e aí fica parecendo que foi mais incisivo do Manuel, empurrar o Marinho. E aí o Marinho faz aquele... especialidade dele, que é triplo mortal carpado. Mas eu acho que uma pessoa normal cairia naquele lance. Cairia, mas só que o Marinho cai até com vento. Isso é verdade. Bateu o vento, ele tá pulando e ele deu na canela. Mas eu vou te falar, eu acho que exemplo, no máximo seria pra amarelo aquilo. Tudo começou, na verdade, com uma falta dura que ele fez no Ganso. Ele fez uma falta dura no Ganso, claro que o Ganso valorizou, porque ele deu uns tapas no chão e o Marinho falou, porra, não tem necessidade desses tapas no chão. Aí ele foi reclamar com o Ganso, que gerou toda essa discussão. Agora sim, primeiro que ele errou, que quem deu um empurrão mais incisivo foi o Felipe Melo. Sim. Né? Então quem era pra ser expulso era Felipe Melo e o Marinho. Não Manuel. Embora eu não expulsaria o Marinho nesse lance. Eu não expulsaria. Eu acho que amarelo, beleza. Eu não acho que ele fez alguma coisa. Não, mas só que ele voltou. Tipo, ele fez a falta, o Ganso fez a questão, ele foi reclamar com o Ganso, os jogadores tiraram ele foi e empurrou mais incisivamente o Felipe Melo, e aí foi que os 3 jogadores do Fluminense vieram. Então, foi ação e reação. Então, se ele já fosse pegar o cartão amarelo pela falta, pelo empurrão, ele vai ter que ser expulso. Entendeu? Sim. E obviamente que o empurrão de volta foi bem incisivo, e claro que o Marinho deu uma de Daiane dos Santos e deu o famoso triplo mortal carpado de costa. Sim. Então, eu queria só que... Tem 2 jogadores do Flamengo que eles não gostam de jogar em pé. Que é Marinho e Gabigol. O que o Gabigol tenta cavar de pênalti, porque ele não faz gol mais normal, é um absurdo. Porque tocou nele e ele já tá se jogando. O lance do segundo tempo que o Manuel toca na costa dele, assim, ele se joga, é um absurdo. O cara não quer jogar futebol, irmão.
E ele fica indignado com as situações. Eu falo, cara, a gente tem que ficar indignado com você, Gabigol. Sim. Porque você quer jogar, você quer pênalti, não quer jogar. Porque o que fica nítido é que ele tenta cavar a todo momento o pênalti. E faz o gol, pô. Tenta fazer o gol. Porque ele já tinha tentado no meio da semana também cavar um pênalti contra o São Paulo. Da semana passada. Dessa semana, né? No meio dessa semana que passou, da quarta-feira, ele tentou cavar um pênalti já contra o São Paulo, que o Arrascaeta deixa ele de cara pro gol. E ele tenta cavar um pênalti, ele finaliza, ele acha um absurdo, dá soco na grama. Eu falei, irmão, não foi porra nenhuma. Não... Olha, levanta e vai jogar. 98% dos lances no Gabigol não é falta. Sim. Ele se joga muito, cara. Ele não busca contato, ele não joga. E isso é meio pena, porque tem uma jogada que se ele disputasse, talvez ele pegasse a bola e conseguisse talvez fazer fizesse dar o gol. Exato, isso. Mas, tipo, o problema é que virou uma grande batalha campal, né, o Maracanã nesse momento, porque a confusão do Marinho gera uma confusão geral dos jogadores, e aí você tem mais dois lances que chamam a atenção. Um é do Felipe Melo com o Davi Luiz, que os dois ficam se peitando, né, e todo mundo falando, que pegou, né, ele falando que nessa hora ninguém tapa a boca, né, pra ver, que é o Davi Luiz falando, me peita pra você ver então, me peita pra você ver. E a outra é do Cebolinha com, eu esqueci o nome do jogador do Fluminense, que é o expulso. Craque Caio Paulista. Isso, Caio Paulista, que aí ele pega, segura o pescoço do Cebolinha, o Cebolinha dá aquele safanão de antebraço pra tirar, e aí o VAR chama, ele expulsa os dois. Eu acho muito engraçado que ele vai expulsar o Caio Paulista. Tem outro jogador do Fluminense que tá na frente, ele acha que o Cláudio... Ele fala, eu não. Sai ele sai correndo, cara. É muito, muito engraçado esse lance. E aí isso, inevitavelmente, deixa o jogo mais aberto, porque você tem buracos na formação das duas equipes, né? As duas, com 2 jogadores a menos. O Flamengo ainda pressiona bastante. Perde um gol com o Vitor Hugo. Perde um gol com o Vitor Hugo. Eu acho que foi... Cara, sem sacanagem, o jogo foi paralisado com, tipo, 30 e pouco. Ele voltou, já tinha passado os 45 e o Klaus só me dá mais 10. É um absurdo, cara. Tipo, ele não queria mais apitar. Sabe qual é o absurdo pra finalizar esse jogo? O Klaus é o brasileiro que vai apitar a Copa do Mundo. E assim, pra arbitragem brasileira não passar vergonha, o Klaus tem que apitar, tipo, Japão e Gana. Não, ainda é um bom jogo. Não, mas é que o povo japonês é muito tem cordial. Que botar... não tem que ser jogo com pressão em cima dele, porque o Klaus, quando ele é pressionado, cara, ele desmonta de uma maneira... Tem que ser um negócio assim meio absurdo. A Arábia... Tem que ser jogo pacífico, sabe? Tipo, amigos do Zico e Arábia. Tem que ser assim, porque... Se chegar, cara, aqueles jogos... Lembra quando a Itália, a seleção da Itália, toda vez os caras vão pra cima do juiz? Se fosse isso, o Klaus já ia ficar... eu podia deixar ele apitar um jogo. Catar e Equador, início da Copa, primeiro jogo, e tá bom. Bom, né? É bom, né? Acho que é uma boa o Klaus apitar o aí ele rouba pra cá, pro time da casa. Sim, aí o time da casa ganha. Os catarianos ficam felizes, todo mundo sorri, tá tudo certo.